alguém de vocês, de vez em quando, se eu fizer alguma pergunta, responda com áudio. Quem sentir aí que a internet tá boa, por exemplo, pode fazer esse papel. Aí eu estou sabendo que vocês estão acompanhando, tá? Que assim, já teve situação aí que eu estava em aula e eu perguntava alguma coisa, esperava um bom tempo aqui e eu não sabia se vocês estavam ou não acompanhando, né? Não necessariamente na aula de vocês, mas também em outras situações. Então, vamos começar. A intenção da aula de hoje é mostrar para vocês assim, primeiro tem que começar com a aula passada, né? Nós vimos aquele diagrama de componentes a partir da criação do diagrama de componentes em cima de algumas partes de um software. Nesse caso, a gente acabou pegando uma aplicação web, né, de sistema distribuído, certo? Só que a gente não vê a parte de componentes só em sistema distribuído, a gente vê também, principalmente no desenvolvimento de APIs, usos de framework ou criação de frameworks, a gente vê também, no caso da criação de pacotes, que podem ser utilizados por outros softwares, e principalmente com o uso das bibliotecas, que são muito usadas também em frameworks, com bibliotecas prontas. Então, assim, o que eu vou verificar com vocês a partir desses componentes primeiro deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, né? Que senão vocês não vão ouvir sobre o que eu estou falando. Deixa eu só um minutinho aqui, para ficar mais fácil. Pronto, agora vai. Então, aqui, voltando à aula passada, né? Então, a gente viu esses componentes aqui, ó, interface com o usuário, servidor web, que dizem respeito a praticamente um sistema web, né? Então, assim, a maior parte dos sistemas web, eles vão ter uma estrutura muito parecida com essa que está sendo apresentada aqui. Só que o que acontece? Quando a gente vai passar para o código em si, a gente é, não trata diretamente de componente, e sim esses componentes são representados por outras estruturas dentro dos softwares, certo? Então, o que são essas estruturas? São classes, são interfaces, isso já dentro da programação orientada a objeto, tá? São classes, interfaces, frameworks, que mais? Classes abstratas, que vocês vão herdar e vão ter que mexer em algum método, você vai ter que implementar algum método e assim por diante. E a partir disso daí é que vai, desses mecanismos é que vocês vão conseguir implementar esses componentes. Mas antes de chegar nesses elementos, vocês vão ter que descrever o que são esses componentes. Então, o que é a ideia da aula de hoje? É a gente verificar como é que eu descrevo esses componentes aqui, certo? Para começar, eu vou mostrar para vocês uma ideia aqui de componentes reusados que são usados dentro de um framework que é, que é utilizado dentro do desenvolvimento para Android, que no caso é usado pela plataforma Android Studio. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, assim, primeiro a prática, né? E depois como é que eu vou chegar a partir desses componentes aqui que eu desenhei dentro desse meu diagrama, o restante da documentação, até chegar nesses itens aqui que estão implementados, tá? Aí a gente vai ver aqui que tem um site bem legal, que é esse aqui, ó, como documentar componentes, que ele resume bem, de uma forma bem interessante, tá? Como é que eu documento a arquitetura do meu software, tudo bem? E, e a gente vai ver também que essa arquitetura de software está definida aqui também naquele documento que eu pedi para vocês lerem aqui, ó. O que eu estou percebendo com esse documento? É que tem muito termo técnico, tá? E, assim, vocês talvez tenham algumas dúvidas em relação a esses termos técnicos. Está aqui, ó. Esses modelos aqui e esses frameworks, eles são descritos a partir de uma arquitetura de software, geralmente, certo?
E a partir desse modelo é que vocês vão definir os componentes que vão fazer parte do software de vocês. O que a gente vai trabalhar hoje é essa documentação. Então, deixa eu só começar com o Android Studio para vocês verem algumas coisinhas bem interessantes aqui dentro dele. Eu já tenho algumas aplicações prontas, tá? Mas eu vou começar uma do zero para a gente ver. O objetivo aqui não é a gente aprender o Android Studio, por isso eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, mas eu vou mostrar as partes que tem a ver com o componente, tá? Eu vou pegar aqui uma Empty Activity, tá? Para a gente trabalhar em cima dela. Eu estou criando um projeto com uma Empty Activity. Vou chamar aqui de aplicação PDC. Só por nome aqui, linguagem Java. Vou usar o Nougat, que está aqui mesmo. Finish. Bom, vocês vão já entender por que eu estou entrando no Android. Aí vocês vão ver como é que é a ideia da implementação de componentes. E como é que eu estou vendo aqui. Observa o seguinte, ó. Aqui é a tela do Android Studio. Eu só criei uma aplicação nova, mas olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ele já tem uma estrutura totalmente pronta. Aqui. Ó, com vários arquivos já totalmente pré-definidos que vocês vão utilizar para desenvolver o software de vocês, o software para celular. Olha que interessante. Mas assim, essa aplicação, para ela estar dessa forma, alguém precisou descrever um framework. No caso, um modelo de componentes, que nesse caso é um framework para que vocês possam trabalhar. Certo? Então, esse framework já tem aqui, ó, vários arquivos que cada um tem um significado. O Android Manifest, uma activity, um layout de tela aqui, o arquivo strings.xml com temas de tela que você pode utilizar e assim por diante. Então, e outra coisa interessante é que ele já começa, vou abrir aqui logo no principal, no programa em si, tá? Com dois programinhas abertos, ó. Uma interface com o usuário, que é o nosso layout, tá aqui, na verdade, isso aqui representa a tela do celular, você já deve ter visto isso na disciplina de PA, né? E também o nosso main activity. E o nosso main activity aqui, que é a classe que começa tudo, né? Ela já, ela já vem totalmente definida aqui, ó. Ela é uma subclasse de App Compete Activity e você já tem que implementar um método para poder começar. E olha que interessante o que é essa ideia de componente. Bem, desse método aqui também, quando eu tenho aqui, ó, eu estou definindo que, através de set content view, a ligação dele com uma tela, e essa tela ela é representada em XML, está aqui o XML dela, né? Então, o que está acontecendo aqui? Para isso aqui funcionar, ele tem que ter algum componente por trás que vai fazer o seguinte, olha, essa classe aqui, essa main activity, é a que começa o código de vocês. O que você escrever dentro de onCreate é o que eu vou processar aqui. E além daquilo que você escreveu em onCreate, eu estou definindo aqui onde é que estão o que ele chama de view, né? As minhas views. E o que é uma view? São os componentes de tela que vão ser apresentados no celular. Então, onde é que estão meus componentes de tela se eu estiver utilizando essa activity aqui? Está em Activity Main. E o Activity Main eu vou ter aqui alguma definição lá, uma definição já pré-definida, né, dos elementos que eu vou utilizar na minha aplicação. Então, o que está acontecendo aqui? Na verdade, o Android Studio e o Android em si, ele já trabalha dentro de um framework que é o framework usado para desenvolvimento de aplicações para celular, certo? Faltou um outro arquivo que
que é o que começa tudo, o manifest. E o manifest, que é o arquivo principal, ele é um arquivo de configuração, e ele já determina aqui o seguinte, olha, a main activity, ela é a aplicação principal. E ela é da categoria Launcher porque quando você instalar ela no celular, ela já vai ter um íconezinho prontinho lá para você clicar nesse ícone lá dentro do celular e acessar essa aplicação. Então, aí você pergunta, mas espera aí, professor, como é que a gente sabe disso aqui? É que alguém criou essas ideias todas, representando no software, e ele documentou. E essa documentação dele ficou tão vasta, tão interessante, né? Que hoje você vai na internet e encontra vários exemplos de como usar isso aqui. Inclusive, eu até escrevi eu já fiz alguns vídeos mostrando como você desenvolve já para celular, certo? Então, então, aqui a gente já vê claramente ó, que tem uma definição de um manifest, que vai dizer que a nossa aplicação principal é o main activity, e esse main activity aqui vai acessar um arquivo chamado activity main, que tem a tela. Aí, quando você toca no play aqui, ele vai executar essa aplicação num celular aqui, né? Nesse caso, num, num simulador. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é como se chegou a isso? Como é que alguém determinou essas, é, toda essa estrutura aqui para funcionar? Então, essa pessoa que fez isso, ela teve que criar uma arquitetura de componentes, teve que definir os componentes e definir e documentar e explicar como é que funciona essa estrutura que ele criou. E por que ele criou isso? Justamente para que você possa desenvolver um software, no caso um software para celular, com pouca. É, 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 tendo que escrever pouco código. Porque aqui, se você reparar, ó, quando eu clico play, na verdade, né, ele abre um celular e dentro desse celular ele já apresenta na tela aqui o que eu estou querendo, que no caso é um Hello World. Ele vai já abrir aqui, está com outro aplicativo aberto no celular, mas ele vai abrir aqui o coisa. Deu erro. Aí ainda está instalando aqui. Pronto. Então ele abriu uma aplicação aqui, chamada aplicação PBC, com Hello World. Ah, mas quem definiu que Hello World vai ficar nessa posição aqui? Quem definiu que vai ter uma telinha aqui no fundo? E essa parte aqui de cima aqui. Então isso daí já é um padrão pré-determinado. E o que é o pensamento que vocês têm que ter? Olha, se eu for escrever meu código pensando em desenvolvimento baseado em componente, eu tenho que pensar em tudo isso, em toda essa parte que eu vou ter que construir para que outra pessoa venha e utilize esses componentes que eu estou criando. Então, nesse caso, o que ele fez? Ele criou um componente que a gente não, que na verdade é o componente principal do Android, certo? Que lê o manifesto, que faz um parse. O parse, o que é? É você pegar um arquivo XML, por exemplo, JSON e assim por diante, e você interpretar o que está escrito naquele arquivo ali. É um software, é um código, né? Um programinha que ele vai ler cada linha daqui do arquivo XML, e esse parser aqui vai fazer algum processamento com as instruções que tem aqui, ó. Então, duas eu já falei para vocês. Olha, ele está dizendo aqui, opa, aqui tem uma activity chamada main activity, certo? E essa activity é do tipo, a ação dela é activity main, e ela é da categoria launch. O que eu vou fazer com uma dessa aqui? Olha, como ela é launch, eu vou criar lá no meu celular um ícone para ela. Como ela é main, ela vai ser a primeira a ser executada. Então, esse programinha aqui é um outro componente que ele vai utilizar esse arquivo XML aqui, que ele vai processar esse arquivo aqui, ou fazer um parse, que é a operação que faz isso, né? E a partir disso daí ele vai entender as outras partes do meu código e vai começando
a trabalhar com elas. Todo mundo entendeu essa primeira ideia aqui? Então, há um componente por trás, que é o componente do Android, certo? Que lê o manifest, que lê o activity main aqui, que na verdade ele não chega a ler, né? Nesse caso aqui, essas classes são criadas, você executa aqui, ele compila e ele já utiliza, mas ele vai ler esses XML aqui e já vai rodar a aplicação do jeito que você quer. Agora imagine o seguinte, o compilador mesmo, que vai trabalhar com isso, é o compilador Java. Então, o compilador Java, ele não lê um tal de main activity, não. Ele vai ler, ele vai procurar a classe que é a classe de aplicação, ou seja, aquela que tem o método main, como você já sabe no Java, né? E essa aplicação que tem o método main é a que, ela na verdade, ela é uma parte que vocês não estão nem enxergando, porque ela vai ter todos as classes e componentes lá que vão ler esses três arquivos aqui para vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Existe um conjunto de código feito através de outros componentes que vão ler esses outros códigos aqui que vocês estão criando para poder é, 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 executar a minha aplicação, no caso, para celular. Vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? O raciocínio? Pessoal, vocês estão aí? Professor, eu não entendi muito bem, não. Também, o Felipe falou que não entendeu mais ou menos. Mas achei que ficou bem abstrato esse conceito. Não consegui entender muito bem, não. Tá. O que eu estou querendo chegar. Deixa eu pegar um outro documento aqui, que eu já ia entrar nele, que talvez acho que fique mais claro aqui. O que eu estou querendo fazer é o seguinte: mostrar para vocês. Olha, o código, ele é a parte que vocês vão ter que chegar no fim das contas, já que vocês estão desenvolvendo o software, certo? O que eu estou mostrando aqui é como é que eu faço para chegar de uma documentação de componentes, certo? Até o código. Só que eu estou começando de baixo para cima. Estou começando aqui de uma parte aqui que já de um componente que já está pronto, que é o componente da parte de desenvolvimento para celular. E o que, que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou dizendo para vocês que toda essa estrutura que já tem no Android Studio, ela é baseada num framework. E o framework, ele é uma arquitetura de componentes que ela, ela ela tem uma função específica, nesse caso aqui, é o desenvolver um aplicativo para celular, então esse é um framework para desenvolvimento para aplicativo de celular. Até que você pegou ou não? Mais ou menos. Tá. O framework, então, assim, quando você tem um framework, o que, que ele vai definir? Primeiro, um objetivo, nesse caso aqui, eu tenho um framework cujo objetivo é o desenvolvimento de software para celular. Então, esse framework vai dizer bem assim para você: olha, para eu desenvolver o software para celular, eu preciso fazer isso aqui. Aí ele determina o como você vai fazer o software para celular. E no caso do Android Studio, o que, que você precisa fazer para criar um celular? Ou, desculpa, para criar uma aplicação para celular? Você vai ter que preencher, no mínimo, três documentos aqui, ó, que é o Android Manifest.xml, o mainActivity.java, que ele chama de Activity, né? E um documento chamado Activity Main. Isso que eu estou falando para você é o que o framework define. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês? Olha, o Android Studio, que é o aplicativo que a gente usa para desenvolvimento para celular, ele funciona a partir de um framework.
tá? Outros exemplos de framework também, assim, que vocês vão ver. O JE é um framework. O, Se você está desenvolvendo usando Python, eu tenho o Django, que é para desenvolvimento de aplicação web. O Django é um framework, certo? O outro que é o framework, o RESTful para Python, por exemplo, é outro framework. Então, assim, eu tenho assim, na aula passada também eu expliquei para vocês eu mostrei rapidinho, quer dizer, desculpa. Não só na aula passada, outras aulas aqui, foi o Spring Tools, o Spring REST, certo? Que está aqui na minha telinha aqui, ó, o Spring REST. Foi o que eu mostrei para vocês na aula passada. Todos, todas essas aplicações aqui, o que é a ideia deles? É facilitar o desenvolvimento de vocês, do código que vocês vão desenvolver agora. Então, assim, se eu for querer fazer uma aplicação web utilizando o REST, o que é o REST? É uma aplicação que eu posso pegar um banco de dados que fica na internet, um banco de dados que fica numa máquina qualquer, e eu quero pegar esse banco de dados e algumas partes dele, por exemplo, algumas tabelas, eu quero compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, eu posso ter uma tabela de livros, que representa uma entidade de livro. Por exemplo, o livro tem nome, autor, editora, etc. E se eu quiser que as pessoas acessem esse meu livro através do celular e também de uma interface web? Quem resolve quem faz isso é o Spring Tools. Então, ele vai trazer para vocês uma forma de desenvolver que vocês vão ter que aprender como é que funciona, certo? Mas uma vez que vocês aprenderam, vocês desenvolvem muito rápido a aplicação. Então, é esse que é o objetivo do framework, eu tenho um tipo de aplicação que ela é comum para as pessoas desenvolverem, por exemplo, uma aplicação web que ela vai compartilhar algumas entidades dentro de um banco de dados. Aí eu vou usar o Spring Tools. Aí, no caso do celular, eu quero desenvolver aplicações para celular. Aí eu vou utilizar o framework do Android Studio. Se eu quero desenvolver uma aplicação que utiliza o MVC para web, aí eu vou utilizar o Django, que é do Python. O Django ele faz o seguinte: você cria uma classe, por exemplo, a classe de livros, né? Ele cria automaticamente no banco de dados uma tabela dessa classe, ele cria uma tela com o CRUD para essa classe e ele também cria mecanismos para que você possa fazer o relacionamento dessa classe com outras aí, aqui dentro. Então, assim, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de vários conceitos aqui que vocês podem utilizar, ou de ferramentas também, eles acabam, quando eu crio um framework, se desenvolvem ferramentas, que no caso aqui o Android Studio é uma delas, né? Quando eu crio um framework, se desenvolve ferramentas para implementar aquele framework. E o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é o seguinte: olha, você quer desenvolver para celular, quer desenvolver rápido, você vai utilizar o framework do Android, que ele diz assim, que e esse framework, o que você vai ter que entender dele, como ele funciona. E que ferramenta você pode usar para desenvolver para celular usando o framework do Android? É o Android Studio. Tá ficando um pouco mais claro aí a ideia? Agora sim, professor, obrigada. Então, assim, dependendo do objetivo que você tem, os frameworks são criados, assim, ele já tem componentes prontos, né? Para diminuir o trabalho que você vai ter para desenvolver o software para aquela aplicação. Então, o que eu estou explicando aqui é um dos frameworks, tá? Que é o Android Studio, desculpa, que é o framework do Android, certo? E ele utiliza o Android Studio. Então, assim, se você aprender a usar esse framework aqui, você vai desenvolver rapidinho um código. Inclusive aqui, ó, já tem uma aplicação até pronta aqui, ó, prontinha aqui, que é o Hello World aqui para eu poder mexer nela.
E, e o que é importante aqui para. Por que eu estou explicando essas aplicações aqui todas? É porque, assim, se vocês forem desenvolver um framework, é bom primeiro entender como é que funciona os frameworks já prontos. Aí vocês já podem criar o de vocês, certo? Um exemplo aqui de framework que vocês podem criar, assim, que eu estava até pensando, né? Às vezes eu preciso fazer algumas aplicações que elas se comunicam com o Arduino, certo? Aí eu posso criar um framework que vai ter uma biblioteca que pode ser usada no Arduino e uma outra parte que pode ser usada, por exemplo, usando com o Android Studio. Aí eu crio uma biblioteca, certo? Todo mundo sabe que é uma biblioteca, né? Uma biblioteca famosa, por exemplo, é aquelas que eu utilizo para, dentro do Java, né? Por exemplo, acessar um banco de dados. Então, eu baixo uma biblioteca para, que a gente chama geralmente de JDBC, ou Java Database Component, e, e a partir dessa biblioteca, ele me dá o acesso a um determinado banco de dados. Então, basta que eu execute poucos comandos com algumas instruções SQL, eu vou ter acesso aos dados daquele banco, certo? As tabelas, eu posso acessar uma tabela qualquer, eu posso acessar tuplas de tabela e assim por diante. Nesse caso, é a biblioteca JDBC que ela me fornece esses comandos aqui. Inclusive, eu tenho uma aplicação que eu estou usando, uma delas aqui. Depois eu posso até mostrar rapidinho. Bom, pensando aqui no Android Studio, tá? Uma vez que você definiu aqui qual é a aplicação principal através desse XML, aí ele vai entender que aqui, ó, main activity é esse main activity.java. Quando eu utilizo aqui esse comando set content view r.layout.activity_main, ele está dizendo assim, olha, o arquivo que tem a definição da minha tela é esse activity main aqui. E, e agora o que vai acontecer? Quando eu tocar o play aqui, que é o que eu fiz, né? Ele foi executar, o que vai acontecer? O arquivo, o componente que tem o framework completo, ele vai buscar esse Android Manifest, vai entender que ele vai ter que a programação vai estar escrita aqui dentro do main activity e a tela vai estar escrita aqui dentro do activity main. Aí o restante do trabalho que você vai ter é escrever um código para apresentar na tela. E a primeira coisa que eu tenho que aprender é o seguinte aqui, primeira parte do código eu vou ter que utilizar eu vou ter que escrever dentro desse método chamado onCreate. Então, assim, o que eu tô explicando agora é o como usar esse framework, tá? Para você desenvolver esse software. Então, aqui o que acontece? Eu já tenho um framework, eu já defini o objetivo, esse framework tem um objetivo, que é o desenvolvimento de software para celular. E depois que eu sei o objetivo do framework, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender como é que eu uso o framework. E nesse caso aqui, como é que eu uso o framework para desenvolvimento de celular? Olha, primeiro vá no Android Manifest e determine aqui, ó, utilizando a tag, no caso, como é XML, ele tem tags, né? Então aqui eu tenho uma tag activity, aí eu vou utilizar um parâmetro aqui chamado Android name igual a main activity. E ele vai entender que agora o main activity.java é que ele vai chamar. Isso é padrão desse framework. Então é essa que é a ideia aqui. Em cima disso, mais uma vez, tá? Só para a gente relembrar, eu estou querendo mostrar o seguinte, olha, a partir de uma definição de um componente, como é que eu implemento ele, né? Ou como é que eu uso o componente. E o Android Studio também, ele tem um monte de componente que você pode usar, tá? Eu vou deixar abrir um outro programinha aqui rapidinho, só para mostrar rápido aqui para vocês. Deixa eu pegar essa agenda aqui, se esse aí tá aqui, ó. Será que esse é esse aqui mesmo?
Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Tá aqui, contato BT. O Android ele tem aqui um pacote chamado SQLite aqui, ó. Android.database.sqlite. Isso aqui é um componente, tá? Dentro desse componente eu tenho uma classe chamada OpenHelper. O que que essa classe faz? Ela me dá acesso a um banco de dados, certo? Então, assim, se eu quiser acessar o banco de dados que é interno do celular, basta que eu acesse esse SQLite OpenHelper e depois eu aprenda a usar uma outra classe, que ela está bem aqui, ó, que é o SQLite Database. Tá aqui, ó. Inclusive, ele é do mesmo pacote, ó, Android, Database, SQLite. Lembrando que é um componente, tá? E esse SQLite Database, ele vai me fornecer alguns métodos que eu posso usar para executar código com banco de dados. Olha, exec.sql é um deles, ó, que eu vou executar um código SQL, create table, etc. Outro que ele tem aqui, ó, insert, que eu posso inserir na tabela contato os valores que eu defini aqui dentro. Ó. Um outro que ele tem também é o query, que eu passo eu informo qual é a tabela, certo? Eu digo quais são os campos da tabela, né? As colunas da tabela que eu quero acessar, aí ele me retorna o que a gente chama de cursor, que é o cursor, é uma representação de uma tabela que eu posso fazer assim. Eu posso utilizar para mover sobre as linhas da tabela, né? Lembrando que uma tabela tem as linhas, né? Eu posso acessar uma determinada coluna naquela linha, eu posso acessar todos os itens da coluna e assim por diante, certo? Então, assim, quando eu aprendo a usar essa classe aqui, ó, SQLite Database, do SQLite, quando eu aprendo a utilizá-la bem, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir, nesse caso, manipular um banco de dados, certo? Nesse caso, é o banco de dados interno do próprio Java. Imagine se você fosse ter o trabalho de fazer isso aqui. Você teria que, primeiro, abrir um arquivo, criar um arquivo, aí você teria que fazer operações de gravar dados no arquivo, depois vai ter que fazer leitura de arquivo linha por linha, para entender, acesso direto, comandos de acesso direto ao disco, para saber onde é que está uma determinada informação. Então, assim, só essa classe, essa SQLite Database aqui, ela já me dá ela já me dá um monte de funcionalidades, tá? Que facilitam totalmente o meu acesso a esse banco de dados. Você deu para entender, pessoal? O que eu estou querendo que vocês entendam aqui é o quê? Esse SQLite Database, SQLite ele é um pacote, certo? E dentro dele tem vários componentes. Um deles é o SQLite Database, certo? E o SQLite Database, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ele é ter acesso ao banco de dados, usando esse aqui, ó, Get Writable Database. E depois que eu tenho acesso ao banco de dados, eu vou poder manipular as tabelas dele, ó, inserir numa tabela alguns valores. Aí aqui, ó, obter uma query dessa tabela aqui, e essa query tem que ter essas colunas que eu defini aqui, ó, ID, nome, endereço, telefone e e-mail. Basta eu saber usar, uma vez que o componente está criado, basta eu saber usar os métodos dele, aí eu fico tranquilo para trabalhar com ele. Agora, assim, quem está usando, nesse caso aqui, eu estou usando esse banco de dados aqui para eu gravar os dados de contatos, tá? Mas, mas assim, a gente tem milhões de aplicações aqui de celular que estão disponíveis e que utiliza banco de dados. Cada uma está usando
o SQLite de um jeito totalmente diferente, tá, pessoal? Então, assim, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui que é a Bíblia Online, por exemplo. Então, assim, dentro dele, ele deve estar usando o SQLite para gravar lá os capítulos e versículos da Bíblia e buscar, quando você for fazer a busca por algum deles, você poder acessar aquele capítulo e versículo diretamente dela, tudo bem? Usando esses componentes aqui. Onde eu quero chegar aqui é que a partir da representação que vocês fazem via UML, sempre vai chegar no código. E aqui eu tenho aqui tem um documento bem interessante que ele mostra como é que eu documento componentes, tá? E ele tem uma tabelinha aqui que é bem legal, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Mecanismo de análise, persistência. O que é persistência? É eu pegar um dado e armazená-lo. Eu tenho que manter. A ideia de persistência é: se eu desligar o computador e o celular, e quando eu ligar de novo, eu quero ter acesso àquele dado que eu estava usando. Então, isso aqui é persistência. Como é que eu uso como é que eu faço persistência? Um mecanismo é o banco de dados. E qual o mecanismo que eu vou utilizar para implementar o meu software? Está aqui, ó, o SQL Server. No caso aqui do desenvolvimento para celular, ele está usando aqui o SQLite. Outra coisa, ele está falando mecanismo de análise. Ele é uma parte que você definiu, algum conceito dentro do sistema, no caso, sistemas legados. Então, como é que eu projeto isso em design? Eu estou utilizando uma interface com XML. E eu estou usando um web service para representar isso aqui. Nesse caso aqui, é sistema distribuído, tá? Então, ele está usando um web service usando o que a gente chama de SOAP. A gente vai ver isso daí em sistemas distribuídos, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou acessar. Isso aqui funciona como, por exemplo, uma aplicação que é bem clara disso. É o web service que faz o acesso ao site do correio e quando você fornece um CEP, por exemplo, ele devolve o endereço completo daquele CEP lá. Vocês já usaram isso daí, não? Esse aplicativo de CEP? Assim, eu já vi esse aplicativo de CEP em vários softwares assim de cadastro que você faz. Por exemplo, no site da Receita Federal, você quer informar o seu endereço, você só informa o CEP e ele já preenche os dados da bairro, bairro, que mais? Rua, bairro, praticamente isso. Rua, bairro, número, cidade, cidade, estado, rua e bairro. É isso que ele vai preencher para você. Agora, como é que isso é feito aqui no caso lá do Correio? Bom, você pode utilizar esse sistema essa parte do CEP em qualquer sistema que você desenvolver, desde que você saiba utilizar lá o web service do Correio. Aí o que seria aqui? O que é o mecanismo de análise? Olha, eu quero que o meu usuário acesse um endereço qualquer dado o CEP. Mecanismo de design. Eu vou implementar também uma interface usando XML. O que ele vai fazer? Você vai passar o CEP e ele vai devolver um arquivo XML para você. E como é que você implementa isso? Eu vou utilizar um web service, nesse caso, o web service do CEP, que é do Correio. Então, é assim que funciona essa ideia aqui. Então, o mecanismo de análise, geralmente, ele é representado, o mecanismo de análise e design, né? Eles são representados por alguma documentação da UML, tá? Mecanismo de design é algum que a gente já tem pronto para fazer. E o mecanismo de implementação já é o código em si, que já está prontinho. Então, sempre assim, né? Uma vez que eu defini o componente, eu tenho que definir lá o que é esse componente, qual é o objetivo dele, como é que é a integração dele com outros componentes e como eu vou utilizá-lo. Uma vez que eu tenho essas informações,
depois eu posso implementar um código que a pessoa vai poder utilizá-lo para usar esse componente aí que eu criei. Essa que é a ideia aqui por trás. Tá ficando mais claro, pessoal? Assim, eu estou fazendo um caminho, tá, pessoal? Análise, projeto e implementação, que são três etapas do desenvolvimento de software. E o que que acontece? Eu quero representar dentro dessas três etapas o meu componente em si. Então, no mecanismo de análise, eu vou trabalhar com ML e algumas descrições em texto. No mecanismo de design, eu vou dizer como é que eu implemento isso. E no mecanismo de implementação, eu vou dizer qual é a ferramenta que vai fornecer isso que eu quero, ou então que já tem o que eu estou querendo. E a ferramenta que eu falo é um software já pronto, certo? Então aqui, ó, na aula passada a gente viu aqui, ó, que eu tenho aqui uma interface com o usuário, um servidor web, todinho pronto para a parte do Twitter. Obviamente que para eu definir esses componentes aqui, eu tinha que falar um pouco mais de Twitter, né? Por exemplo, eu não posso falar, isso aqui está bem genérico, esse componente de interface com o usuário, eu posso dizer que é a interface do Twitter. O meu servidor web, eu vou dizer que é o twitter.com, certo? Os meus recursos são, uma vez que eu solicitei uma mensagem, eu vou ter um recurso lá que vai tratar aquela mensagem. Eu solicitei para fazer o login, eu vou ter um componente para tratar do login. Eu estou pedindo para acessar uma hashtag do Twitter, eu vou ter que ter um componente que vai trabalhar com acesso à hashtag. E assim por diante. Esses são os recursos. E os serviços aqui, o que, que é? É a parte do modelo de negócio. Então, esses recursos vão acessar o serviço, e esses serviços vão acessar o banco de dados e vão. É, e dentro desse banco de dados aqui que eu vou ter as tabelas, né? E essas tabelas vão ser passadas para cá. Então, imagine o seguinte: aqui no banco de dados, como é que eu vou representar um tweet? Eu vou ter que ter uma tabela ali que vai ligar o usuário aos tweets dele, certo? Então, eu vou ter que indicar, olha, quais são os tweets do Antônio. Então, eu vou procurar a tabela de tweet. O que, que o serviço vai fazer? Ele vai ter o código aqui, por exemplo, buscar, ele vai ter uma informação aqui que é o buscar tweets, né? Aí ele vai receber aqui uma coisa. Então ele vai receber um parâmetro qualquer, né? Vai ter um método chamado buscar tweets, e ele vai buscar aqui dentro do banco de dados a tabela Twitter, certo? E aqui, ó, como é que eu fiz isso aqui, ó, no caso do, do Android Studio? Eu criei uma classe aqui, ó, que é o meu contato, certo? Essa classe aqui, a parte do minha modelagem de negócio está aqui no contato DAO, uma das partes dela, né? Que vai acessar o banco de dados diretamente, certo? E aqui dentro também eu vou ter aqui o meu contatos.java, que vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer a ligação entre a minha tela, deixa eu colocar aqui a tela aqui, ó, que tem uma lista de contatos aqui, ó. Essa minha tela, ela vai ser ligada ao meu contato DAO, certo? E esse contato DAO vai trazer o quê? Um conjunto de contatos para mim. Então, assim, deixa eu mostrar aqui rapidinho como é que isso aqui funciona. Aqui, já é esse aplicativo aqui, Agenda. Ó, eu tenho dois contatos aqui na minha agenda. Esse aqui está no banco de dados, certo? Porque como é que ele mostra isso aqui na tela aqui? Tem um monte de passo que vai ser dado. Essa tela aqui, ela é essa list view aqui, certo? Pode ver que tem um botão mais aqui embaixo, ó. Eu tenho uma relação aqui qualquer. Eu estou usando um componente que já existe, que é uma lista. E essa lista ela vai ter que buscar os dados dela dentro de um banco de dados, certo? E quem vai me dar esse banco de dados aqui? É a minha classe contato DAO aqui, o obter
contatos aqui. Ele vai trazer os dados que eu estou querendo aqui. Na verdade, esse cursor aqui, mas eu não vou entrar com tanto detalhe nisso não, tá? Mas o que, que eu estou querendo dizer aqui? É que com esse código aqui, eu estou buscando os dados que eu quero lá no banco de dados, certo? E a partir desse, e esses dados vão ser apresentados numa interface que está aqui definida no meu arquivo XML. Então, cada um desses são componentes diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o Activity lista de contato, junto com o código Java aqui, forma uma Activity. Aí, ela, para funcionar, ele vai ter que trabalhar com o contato DAO, que vai acessar o banco de dados. E quando ele trouxer qualquer coisa, ele vai trazer representando uma classe que representa aqui um determinado contato. Então, assim, ele é muito parecido, essa ideia aqui, com o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Eu tenho uma interface com o usuário, e essa interface aqui é o meu Activity lista de contatos.java e o meu lista de contatos activity.xml. São dois arquivos que vão estar aqui dentro desse componente aqui. O serviço vai ser a parte do DAO. É o arquivo contato.dal aqui. Ó. Eu já estou direto aqui na interface com esse serviço aqui, né? O contato.dal. E o banco de dados vai ser a tabela que eu vou ter lá, que é a tabela contatos com as colunas. As colunas são ID, nome, endereço, telefone e e-mail. Então, assim, são componentes totalmente diferentes que um vai acessar o outro para poder fornecer uma informação para mim, para o usuário. Nesse caso, a informação é essa lista de contatos, certo? Então, cada um é um componente totalmente diferente um do outro. Eu vou ter que eu tenho que aprender a usar. E é justamente essa ideia que está sendo apresentada aqui, ó. O mecanismo de análise, o que, que é? Eu quero apresentar uma lista de contatos do meu usuário. Qual o mecanismo de design? Eu vou utilizar o framework do Android Studio. E o mecanismo de implementação, nesse caso, vai ser a própria ferramenta do Android Studio, que é essa aqui, ó. Esse software aqui que eu estou utilizando para implementar isso. Então, assim, então, um pouco mais claro aqui, eu estou falando em termos de desenvolvimento, tá? Mas se eu for pensar para o usuário, o que, que é o mecanismo de análise dessa agenda aqui? Olha, o meu usuário vai ter uma agenda. Mecanismo de design. Eu vou representar essa agenda por uma aplicação de celular. E o mecanismo de implementação é, nesse caso aqui, a aplicação em si, que é a da agenda. Certo? Então, assim, dependendo de quem é a pessoa que está vendo isso aqui, tá? Se for um desenvolvedor, eu vou ter mecanismos diferentes. Se for uma pessoa que é o usuário da aplicação, eu também vou ter mecanismos e totalmente diferentes do que aquele que está usando o desenvolvedor, certo? Então, assim, quando vocês forem desenvolver os componentes de vocês, o que, que vocês têm que pensar? Que são as pessoas que vão usar esse componente aqui. Olha, tem o usuário final e eu tenho, por exemplo, desenvolvedores. São duas possíveis papéis, né? Ou pessoas que vão utilizar esse meu componente aqui. Então, eu vou ter que pensar como cada um vai usar esse componente para desenvolver aquilo que ele está querendo. Mas tem que estar claro o que é o objetivo desse componente em si. Então, aqui nesse documento, olha que ele mostra que é legal. Como documentar arquitetura de software, né? Explica o que é arquitetura, a gente já viu isso. Por que eu devo documentar? E aqui a estrutura. Então, o que seria o histórico de revisões? Se eu tenho um documento, esse documento ele vai evoluindo, tá, pessoal? Imagine o seguinte, para quem escreve TCC,
o TCC ele começa com alguns capítulos prontos. Então, primeiro você mostra os capítulos introdutórios para o professor, por exemplo, né? A mesma ideia que tem aqui, ó. Então, assim, nessa primeira, vocês vão ter que criar uma versão desse documento, certo? Vocês vão ter a versão 1.0. Aí essa versão 1.0 é, por exemplo, a definição do tema, certo? A definição do tema vai ter que ter introdução, vai ter que ter contextualização, vai ter que ter os objetivos, desculpa, problematização, depois o objetivo principal, geral, e os objetivos específicos, aí depois a metodologia e assim por diante. Cada vez que vocês vão criando cada parte desse documento, ele vai criando uma versão nova. E você vai descrevendo aqui nesse documento essa versão. Nesse caso aqui, ele está falando de histórico de revisão de um documento de desenvolvimento de componentes. Então, ele vai ter introdução, ó, a visão geral desse componente, e aqui uma imagem que representa, ó, essa imagem aqui é interessante, deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho dela. Tá aqui a imagem. Então, tá aqui, ó. Eu vou ter um usuário que vai ter a camada de apresentação, camada de negócio, de persistência, integração com outro sistema. Isso aqui é uma visão geral do meu sistema, não é do documento em si, né? Que eu posso representar dessa forma um diagrama de componentes. Os requisitos, certo? Não funcionais, os mecanismos aqui, análise, mecanismos de design que eu vou ter. Então, assim, isso aqui eu posso usar para documentar o meu sistema aqui. E aqui, ó, eu vou ter casos de uso de cada componente, os componentes em si, inclusive ele pode, que esse componente está sendo representado por um diagrama de pacote, tem várias formas de representar um componente, tá? Certo? Isso aqui é um diagrama de pacotes. A implantação, quais são as máquinas e onde é que estão os componentes, tá? E a conclusão desse documento. Isso aqui é a visão geral que eu estou colocando, certo? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Dado que você vai documentar um componente, certo? Vocês vão ter que criar um documento que tenha todas essas instruções que eu estou colocando aqui. Desde o momento em que você tem os casos de uso do sistema, certo? Até a parte de implementação. E essa documentação, que é a que a gente vai olhar com mais calma aqui dentro nas duas próximas aulas, essa documentação ela vai ser usada ao longo do momento, ao longo desculpa, ela vai sendo feita ao longo do processo de análise e desenvolvimento do software de vocês, certo? Então, assim, eu identifiquei determinados componentes aqui dentro, eu vou ter que definir cada uma das informações que são pertinentes a ele. E essas informações que eu tenho que especificar do documento, ó, elas estão definidas aqui nessa parte do modelo de componentes. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, ele já mostra aqui para os meus itens. Quais são as interfaces do meu componente? Quais são os nomes dele? Com quem interoperabilidade, né? Com quem que esses componentes estão se comunicando? Se eu precisar fazer customizar aquele componente para alguma aplicação específica, como é que eu faço? Certo? Se eu tiver que fazer composição, ou seja, eu vou ter que dividir esse meu componente em partes que eu defini, como é que eu faço essa composição? E assim por diante. Então, assim, essas regras todinhas vocês vão ter que escrever a partir desse componente. Isso vai ficar mais claro, tá, pessoal, na próxima aula, quando eu mostrar aqui um componente já documentado, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho uma parte meio mais ou menos pronta, que é a do meu TCC. Eu posso até mostrar um pouquinho para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho ele. Aí, tá. Deixa eu ver se eu tenho ele rápido aqui, gente.
ver se eu estou com o meu TCC aqui, rapidinho para... Acho meio difícil, mas... Até aqui. Minha dissertação, desculpa. Minha TCC. Olha aqui, ó. Eu tenho um diagrama de componentes, eu tenho controle remoto, idioma, interface com o usuário, etc. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu ver se eu tenho uma parte aqui dele que eu descrevo cada parte dele, né? Pronto, isso aqui é o diagrama geral do sistema, tá? Na verdade, aqui, esse aqui eu vou deixar lá prontinho para vocês verem que documentação ela é complicada, tá? Complicada que eu digo assim, ela tem muita informação. E assim, por que tem muita informação? Porque os sistemas são grandes, né? Então, olha só o que eu tenho de documentação aqui. Eu vou só falar aqui de uma das partes dela aqui, em cada de uma linha de produto. Isso aqui é sistema grande, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um sistema completo para navegação de TV. O que é a ideia? Eu vou introduzir STBs, a gente chama de set-top box, que é o receptor de TV. O que é o receptor? Para quem tem net em casa, né, é aquela caixinha da net que ela acessa o sinal lá da antena ou do cabo, né, que tá de fibra ótica, e ele transmite lá para a sua TV a imagem, né? Então, assim, introduzir STB com sistema de navegação embutidos nas Américas, na União Europeia, com curto prazo, baixo custo, considerando classificações econômicas, idiomas, padrões de TV digital específico de cada região. Isso aqui é uma coisa bem, vamos dizer assim, desafiadora, tá, pessoal? E aqui, ó, eu estou definindo cada componente do meu sistema. Aqui, ó, tem uma descrição dele. Ele está falando aqui, ó, América Latina, classe C, América Latina, classe B. E aqui eu tenho a definição do que é. Olha, sistema de navegação de TV, por exemplo, América Latina, classe C. Sistema de navegação de TV, para entender a classe C dos países Argentina, Brasil, Chile, Equador, Filipinas e assim por diante. Só que é o seguinte, ó, eu tenho que definir o que é classe C aqui também, né? E eu tenho que definir aqui esse sistema de padrão de TV. Então, assim, esse documento, se eu mostrar só isso aqui para vocês, talvez talvez não, com certeza vocês lendo, vocês não vão entender, a princípio, né? Porque vocês têm que entender o que é classe C, tem que entender o que é ISDB, TB. Então, assim, quando vocês estão desenvolvendo software, obviamente que vocês vão ter que aprender vários conceitos, tá? E o que eu estou mostrando aqui é como representar esses conceitos que vocês vão ter aqui dentro. E nesse caso aqui, eu estou mostrando o seguinte, olha, eu tenho um software grande, só que assim, ele vai me gerar vários produtos, tá? É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Nesse caso aqui, desculpa, eu estou representando um, dois, três, quatro, cinco, seis, vou pegar aqui, acho que foi seis aqui, sete, oito, nove, 10, 11. Acho que são 11 componentes aqui que eu estou representando aqui dentro. Dá para contar de novo aqui para ter melhor, mas é só para vocês terem uma ideia. São 11 componentes que tem aqui. E cada componente, na verdade, ele representa um aparelho daquele completo, lá, parecido com o da NET. Só que dependendo aqui, ó, que estou falando da União Europeia, classe C. Eu vou ter aqui, ó, o sistema de navegação desculpa, de TV digital da Europa, que é o DVB-T, as línguas que são usadas na Europa, e aqui a definição da classe C. E assim por diante. Isso aqui é um documento que a gente chama de roadmap de produtos. Vocês não precisam desenvolver isso aqui, isso é só uma representação, tá? Então aqui eu explico, né, cada parte desse roadmap aqui embaixo, ó, representa o roadmap e assim por diante. E aqui eu vou explicando cada uma das partes. Ó. O que é o segmento de mercado? Quer dizer,
quais são os... Isso aqui são requisitos do software. Informações do canal atual, e aqui eu defino o que que é. Bloqueio de programas é outro requisito do software. E aqui eu defino o que que é. O que que é? Cada requisito desse, na prática, ele vai representar um componente dentro do meu software, tá? Uma parte aqui dentro dele. Então, o que que eu estou querendo dizer para vocês? Que para representar o meu componente, primeiro eu começo com os requisitos do meu software. Aquele quadro que eu mostrei antes, que era o roadmap, é o requisito geral. E aqui eu começo a detalhar mais os meus requisitos. Ó. Então, outros requisitos que eu tenho, né, que é o coletor de perfil do telespectador, um banco de dados, recepção dos serviços de informação. Essa parte da recepção, que é a parte do hardware, tá? Por exemplo. Suporte a diversos idiomas, uma interface com o usuário e vários padrões de TV digital. Isso aqui são diversos componentes que eu estou tendo aqui dentro. E aqui nesse diagrama de... Deixa eu botar o diagrama logo aqui. Olha a documentação que eu tenho aqui. Ó. Esse modelo de variabilidade, eu não vou entrar nele agora, tá? Mas eu vou querer mostrar só o diagrama de componentes. Esse aqui é o diagrama geral. Ó. Aqui dentro eu vou ter pacotes. Eu tenho um pacote chamado serviço de informação, um outro pacote chamado interface com o usuário. Pessoal, o que é o pacote aqui? Esse quadradinho aqui, ó, que ele tem essa aba aqui na esquerda. Ó. Isso aqui é uma representação da UML, tá? Então, esse quadrado todinho aqui, ó, ele é o pacote serviço de informação. Dentro desse pacote, eu vou ter os componentes, que é o banco de dados, e ele está fazendo comunicação com outros componentes que é aqui, ó, SDB, DVB, ATSC. Esses componentes eles têm que ser descritos. E nesse documento aqui eu estou descrevendo cada um deles. Ó. Então, inclusive, ó, pacote de serviço de informação. É esse pacote aqui, ó. E aqui eu tenho um capítulo escrevendo o que, que é esse componente. Ó. Só que aqui ele está muito textual, tá? Outro pacote, sistema de navegação de TV. O que, que ele é? Ele está bem aqui, ó. Não dá para ver muito bem, tá? Mas está bem escrito bem aqui, talvez. Deixa eu ver se eu aumento aqui, talvez vocês vejam. Sistema de navegação de TV, ó. Aqui. E esse pacote, ele é representado com esse quadrado todinho aqui, ó, grande, ó. Que tem todos esses componentes dentro dele. Então, isso aqui é outra forma de representar aqui os meus componentes, tá? E aqui eu vou detalhando o que, que ele é, ó. Certo? Isso aqui é a primeira parte ainda, tá, pessoal? Ainda não cheguei no código, não. Deixa eu ver aqui o que mais dá para mostrar. Então, eu estou mostrando os pacotes primeiro, né? E depois eu vou falar de cada componente, ó. A arquitetura em si, e assim, como aquilo ali é uma arquitetura geral, então deixa eu falar aqui com mais detalhe, aqui fica mais claro de ver, ó. É porque isso aqui é uma linha de produto, tá? Que é um tipo de linha de produto. Ele é uma parte do desenvolvimento baseado em componentes. Eu não vou entrar muito nela, senão porque a gente não vai ter tempo, não. Então, aqui, ó, de novo, aqueles mesmos pacotes que eu tinha aqui, ó, aqui fica mais fácil da gente visualizar. Ó. Serviço de informação, já expliquei para vocês, né? Interface com o usuário é outro pacote, mas aqui ele está mais detalhado. Ó. Aqui eu tenho um componente que é um controle remoto, que ele vai passar informações, e esse controle remoto ele vai chamar uma interface com o usuário. Essa interface com o usuário, dependendo do idioma que eu coloquei, ele vai utilizar aqui os componentes que representam cada idioma. Aqui outro pacote, ó, sistema de navegação de TV, olha aqui esse quadrado todo grande, e dentro dele eu tenho outro pacote, que é a classe C, e dentro dele eu tenho um outro vários componentes aqui que são informações do canal. E aqui embaixo, olha só,
não sei se é aqui embaixo, que é o 4.3. Não, aqui em cima. Arquitetura da aplicação para a América Latina. Aí eu vou descrevendo aqui está bem resumido, tá? Cada um dos componentes que eu tenho aqui dentro dele. Só que é, eu vi esse aqui não tá esses detalhes do que é cada um desses itens aqui. Banco de dados SI, controle remoto, interface com o usuário, estão descritos aqui em cima. Ó. Quando eu digo descritos é porque tá os requisitos dele. Ó. Cadê? Ó? Banco de dados de serviço de informação, está descrito bem aqui. Aqui, ó. Banco de dados de serviço de informação. É um componente e eu vou ter que descrever o que ele é. Então, assim, essas descrições todas que eu estou colocando para vocês vai depender do software que vocês estão implementando, certo? Lembrando que o que eu estou colocando aqui é uma ideia geral, tá? Para que vocês cheguem utilizando uma metodologia de desenvolvimento baseada em componentes. De um software que você quer dividir esse software em partes, que são os componentes, e depois vocês vão descrevendo esses componentes na parte de requisitos, análise, projeto e implementação, certo? E então, para definir os requisitos, vai ser texto mesmo. Para definir cada componente, eu vou usar diagrama de componente, que é o que eu estava mostrando agora há pouco. Depois eu vou ter que usar um diagrama de classes. Todo mundo lembra do diagrama de classe? Não? A pergunta aqui é se vocês lembram do diagrama de classe. Então, dentro de cada componente, você vai ter realmente um diagrama de classe, tá, pessoal? E a partir desse diagrama de classe é que vocês vão começar a escrever o código em si. Então, assim, os componentes, eles são representações em alto nível de partes do software de vocês, tudo bem? Mas, assim, eles são implementados a partir de diversas classes que vão se unir em conjunto, né, que vão ser representadas dentro do diagrama de classe, e essas representações é que vão implementar os objetivos desses componentes aqui, assim. Então, depois que eu definir esse diagrama geral, né, de componentes, como eu fiz aqui, deixa eu chegar aqui num diagrama qualquer aqui, tá aparecendo aqui agora, tá aqui, ó. Uma vez que eu definir, isso aqui é uma arquitetura, né, um diagrama de componentes e de pacotes, nesse caso aqui, né, que represente a minha arquitetura do meu sistema, aí agora eu olhar cada componente, aqui no caso do banco de dados SI, né, cada componente é a interface dele, ele tem uma interface que é chamada EPG, ó, e eu vou começar a implementar isso daqui. Eu vou ter que definir como é que eu vou implementar isso aqui. Se eu fosse fazer usando, no caso do celular, como é que eu vou implementar um banco de dados? Eu vou usar um componente que já existe, que é o que o dois aqui que eu mostrei para vocês, ó, que são o SQLite Open Helper, que ele vai me dar conexão com o banco de dados, e o SQLite Database. Vocês estão lendo aqui direitinho? Não, não sei se dá para aumentar. SQLite Database, que é um outro componente aqui que vai me permitir manipular o banco de dados. O que é manipular? Inserir tabelas, inserir tuplas em tabelas, né? Excluir, atualizar e acessar essas tabelas. Isso é que a gente chama de manipulação. E geralmente a gente vai usar o SQL naquela Data Definition, né? DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language, que é linguagem de manipulação de dados, que praticamente é o SQL. Então, é essa ideia aqui que a gente vai do componente, que é a abstração mais alta, até o código, que é a abstração mais baixa. Quando eu falo de abstração, é o pensamento mais em alto nível,
e o código é o pensamento já prático, né? A representação prática do meu software. Quando eu falo pensamento, eu quero dizer mais, a palavra mais correta é representação. Primeiro, como é que eu represento um software? Através de descrições. Aí, geralmente, a UML vai ajudar a gente, certo? E a outra forma de representar já é com o software pronto, que é a aplicação que você já está usando aqui. Nesse caso aqui, eu estou usando várias aplicações para essa aula aqui, né? Uma delas aqui é o Android Studio, a outra o Android Studio, né, que estou representando aqui o desenvolvimento de software para celular. Eu estou usando o Google Meet, e eu estou usando aqui, ó, PDF e assim por diante. Aí já são as aplicações em si, né? Deu para entender essa ideia, pessoal? O objetivo é essas partes que vocês vão chegar. E é assim, na próxima aula, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns componentes aqui, eu vou pegar um diagrama de componentes pronto e eu vou mostrar como é que eu documento cada um deles. Essa documentação aqui que está aqui na minha dissertação, ela é até boa, mas ela não é padrão, tá? É porque eu estava utilizando linha de produto e isso aqui é mais complicado ainda. Então, eu estava descrevendo aqui mais para o pessoal da banca em si. Mas se eu fosse fazer essa descrição aqui utilizando uma metodologia de desenvolvimento de software baseada em componentes, aí eu teria que descrever esses componentes aqui de uma forma diferente. Aí é o que a gente vai ver na próxima aula, como é que a gente descreve esses componentes do, é, a partir de um diagrama de componentes até chegar no meu código. Dúvidas aí, pessoal? Deu para entender essa meada aqui da situação? Então, a gente falou um pouco, foi a partir de arquitetura, um pouco não, a gente falou o objetivo principal era do diagrama de componentes, onde é que eu vou chegar lá na minha aplicação? Como é que esses componentes vão ser representados na minha aplicação? Então, eu já defini, ó, o componente em si, ele é uma representação que ela no caso, em resumo, tá? Um diagrama de componentes vai me oferecer. Só que depois eu vou ter que definir, olha, esse componente aqui, se eu usar um sistema distribuído, ele vai ficar em que máquina? Aí eu vou ter que usar diagrama de rede. Quais são as classes e interfaces que representam esse componente? Aí eu vou ter que usar um diagrama de classe. Aí, quais são os requisitos desse componente aqui? Aí eu vou ter que descrever através de um documento, certo? E então, assim, essas partes para qual eu represento esses componentes aqui, cada um deles vai ter um artefato, que no caso é uma documentação associada. Então, os artefatos que eu vou usar, só para resumir aqui: diagrama de componentes de pacote, que eu já tenho aqui, diagrama de classe e diagramas de rede, tá? Eu posso até entrar um pouco de diagrama de rede aqui, só para mostrar rapidinho aqui para vocês. Então, primeiro, diagrama de componentes, diagrama de classe, diagrama de rede. E a descrição dos requisitos de cada componente. Aí já são documentos em comum. Depois que eu definir isso tudo, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que implementar isso. Eu vou ter que escolher uma linguagem e eu vou implementar o meu componente usando aquela linguagem. Bom, agora aquela linguagem, ela já me oferece alguma coisa que facilita? Sim, ela tem alguns frameworks. Então eu vou decidir utilizar um determinado framework. Aí eu uso aquele framework e eu implemento. E no final eu vou ter uma aplicação que vai resolver o objetivo o qual eu me propus, no caso de desenvolver um software que vai resolver algum problema do meu usuário. Nesse caso aqui, né, eu estou qual o problema que eu quero resolver? Eu estou criando uma agenda de contatos e o problema que eu quero resolver é catalogar os contatos que eu tenho e poder ter acesso a eles aqui, certo? Mas nesse caso aqui, o próprio Java já vem com uma agenda de contatos, que é aquela agenda que a gente usa no próprio celular, né? Eu não precisaria fazer um aplicativo para isso. Mas aqui é porque eu estou utilizando esse aplicativo aqui para ensinar os alunos de PA a como desenvolver software para celular, tá? Aí a agenda, como ela é bem conhecida, então vai ficar fácil de eu trabalhar com ela. Tudo bem? Mas assim, para desenvolver tem muita coisa aí que está envolvida.
Pessoal, vocês pegaram esse fio da meada aqui, dessa ideia toda, o que, que eu queria que vocês fizessem? Eu não sei se. Quem já leu aqui. Deixa eu ver, cadê o documento? Quem já leu esse capítulo 3 aqui, desse documento? A Caroline já leu o segundo, né? Então, assim, eu vou pedir que vocês deem uma olhada nesse capítulo de desenvolvimento de software com componentes, tá? Para mostrar, assim, como é que são as partes como que ele é desenvolvido, e eu vou passar para vocês o link desse artigo aqui, ó, que ele mostra como é que eu documento a arquitetura do software, né? Com as partes do componente. Aí eu preciso que vocês deem uma lida também para. Eu vou passar esse link ainda aqui no Drive, tá? E no caso, para a Janaína, eu vou passar aqui o link para ela, tá? Pode ser? O que que eu vou fazer na próxima aula? Dado que vocês leram isso aqui, eu vou apresentar um exemplo com a documentação completa lá que eu vou ter. Então, eu vou pegar um exemplo bem simplesinho com os componentes, os diagramas todos prontinhos lá. Aí eu vou mostrar como é que eu vou descrevendo aquele software e se der, eu ainda implemento alguma coisa dele, tá? Para mostrar para vocês rapidinho. Janaína, o que você tem é esse aqui, ó. O do. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que você tem, ó. Que é um estudo sobre o desenvolvimento baseado em componentes. Ele é bem introdutório, tá? Eu já tenho os dois, professor. Eu pesquisei na internet no dia que o senhor mostrou. Ah, tá. Esse como documentar arquitetura de software, esse aqui que você tem? Sim, já tenho os dois. A da Ah, documentação e desse trabalhinho aí. tá ótimo, então. Então, assim, eu preciso que vocês leiam isso aqui para que na próxima aula fique mais claro quando eu for mostrar um software simplesinho aqui, desde do diagrama, dos diagramas da UML até a implementação dele. Tudo bem? Ok. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí? Só uma coisinha aqui. Ficou claro por que que eu mostrei aqui o Android Studio, tá? Só para a ideia de mostrar o Android Studio, tá? É assim, seria a representação de componente através de código, tá? Porque antes, o que eu estava vendo na aula passada era a representação de componentes através de um diagrama de componentes, que é esse aqui, né? Que a gente trabalhou. E o que eu quero é que vocês cheguem, a partir de um diagrama de componentes desse aqui, vocês consigam representar o software de vocês a partir de um diagrama de componentes até o, 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 até o código, tá? E só relembrando, para representar componentes, eu preciso de artefatos. E os artefatos eu já expliquei alguns antes, né? Que é o componente, diagrama de componentes, de classe, diagrama de redes, diagrama de pacotes, aí tem a parte dos requisitos do sistema, né? Que é a documentação em si, e o código. Então, eu represento um componente só, eu represento de várias formas esse mesmo componente. Mas por que eu preciso representar de várias formas? Porque dependendo da fase
que eu estou no desenvolvimento de software, da fase ou etapa, dependendo de qual processo que você está usando, né? Fica fácil, assim, eu não consigo representar um componente através do código quando eu ainda estou definindo os requisitos dele, é isso que eu quero dizer. Então, assim, no desenvolvimento que seria o cascata, eu tenho análise, projeto, implementação e testes. Como é que eu implemento, como é que eu represento o meu componente na parte de análise? Eu represento através dos meus requisitos e do diagrama de componentes. Como é que eu represento ele através do projeto? Eu detalho mais esses componentes para dizer as partes que tem dentro dele, certo? E também eu começo a criar as classes com base em padrões de projeto, certo? E na parte de, de implementação, como é que eu represento ele? Eu pego aqueles diagramas de classe que eu criei a partir desses componentes que eu já tenho, a descrição que ele tem, eu começo a escrever o código para aquilo ali, mas eu tenho que tomar algumas decisões. Encontrar alguns frameworks ou linguagens, certo? Que fiquem mais fácil de implementar os componentes com as características que ele tem. E no final, fazer os testes e implantar o software em si, ou as partes do software que eu vou desenvolvendo por partes. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver essa parte da documentação até o código em si, mas eu vou colocar uma coisa bem simples para a gente não. Para ser possível apresentar numa aula só. Enquanto isso, eu preciso que vocês leiam os documentos que eu apresentei antes. Então, pessoal, finalizo aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, avise aí que eu posso tentar tirar aqui. Bom, então, uma ótima semana para vocês aí. Fica todo mundo com Deus. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje.